Ok? Tertúlia. Gente, hoje nós temos aqui o primo Pensênio. Meu boa tarde para todos e todas. E isso é da autocogniciologia. Agora, primo Pensênio. Primo Ponente. Queria ver se alguém ia falar alguma coisa. Agora, ó, primo Ponente é aquela consciência lúcida, consciex, consciente, mulher ou homem, capaz de assumir e colocar-se responsavelmente em primeiro lugar no desempenho ou na execução de função evolutiva, ação nobilitante ou obra cosmoética, mesmo quando difícil, problemática ou de consequências ainda imprevisíveis. Por aí a gente vê que tem muita gente nossa aqui que às vezes é primo ponente. As pessoas que pegam a bandeira para levar para frente, às vezes com uma certa dificuldade. Agora, o fato de cada função apresentar a respectiva responsabilidade, o nível de responsabilidade do primo ponente, as diferenças da autoconsciencialidade entre os cidadãos, a autoconsciencialidade quanto aos compromissos, a primeira impressão administrativa, a determinação da diretriz, a atmosfera de predisposição pessoal, a autodeterminação bem intencionada, a boa vontade pessoal para começar, o autodiscernimento da manutenção do trabalho, o local intrafísico de poder, a puxada do braço de ferro do primeiro voluntário. Você sabe que o braço de ferro é um atrás do outro, vai puxando. Aquele que está em primeiro é o que puxa até um certo ponto. Não é isso? Agora, a crista da multidão iniciante. A crista da multidão iniciante, estão até me perguntando o que é isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, são aquelas pessoas que fazem o piquet, ou fazem o piquete, aquela que está na frente, que está na liderança. São a cabeça dos processos da multidão. Isso aqui é a crista da multidão iniciante. Agora, as responsabilidades do número 1, o exemplo emanado do topo, a inteligência evolutiva pessoal, e por aí vai. Eu quero lembrar que tem uma série de logias e tem 7 categorias de consciências primo-ponentes, para a gente não esquecer, para não ter dúvida também. Agora, o exemplo ativo do primo-ponente, homem ou mulher, expõe claramente o nível da dinâmica das iniciativas libertárias aprendidas pela consciência no curso intermissivo pré-ressomático. Você considera a si próprio como exemplo de primo-ponente? Quais as iniciativas capazes de provar tal assertiva? Quer dizer, como é que você prova esse fato? Agora, nós queremos dizer que tem 33 logias e tem 4 máximos. Agora, para você, Rosa, você pode aumentar a remissologia, que é doce de coco. E a holotecologia, que também está fácil, não é? Da gente ver. Agora, ó, quer dizer aqui, ó, pode ponderar sobre a atitude da pessoa fazer heteroassistência, confiando que com isso terá mais condições de fazer autoassistência, especificamente no quesito pé de meia. Isso é demagogia a partir de que ponto? Olha, eu quero dizer bem claro umas coisas. Isso tudo depende da intenção da pessoa e do percentual de cosmoética dessa intenção. Em tese, só da pessoa fazer assistência, isso já pode ser positivo. Então, veja, não podemos esquecer um princípio muito sério. Quem assiste é o primeiro a ser assistido. A partir disso, uma pessoa que intenciona qualquer coisa nisso, depende da intenção dela. Mas, de qualquer maneira, ela vai ser beneficiada. Isto é um princípio conscienciológico e cosmoético. Então, a demagogia está na cabeça da pessoa, aquela que ela quer, né? Precisa ver o que ela quer. Agora, do ponto de vista aí da pergunta, eu não sei se a pessoa entendeu aqui sobre a crista da multidão iniciante. São aqueles que estão na ponta do processo. Agora, a crista da multidão é aqueles que têm mais responsabilidade, que estão à frente de um grupo, estão no top, estão na cabeça. Então, isso pesa na balança. Agora, eu queria falar para vocês, aproveitando aqui também, o seguinte. Existe aqui da Folha de Londrina, hoje é dia 19, aqui é do dia 18, ontem, quarta-feira.
Existe aqui na primeira página e depois na página 9. Quadrilha usa tecnologia no roubo de carros. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Eu não conheci isso aqui. Isso é coisa nova para mim. Vocês veem como é que a criminalidade está aperfeiçoando tecnicamente. Ex-funcionário de concessionárias é preso por receptação e outras 3 pessoas por envolvimento em desmanche. Agora veja, Londrina. Tiago Delda Desordem. Com esse nome, você já viu. De 25 anos, desordem. Ele cometeu aqui umas desordens. Então, o que é? Ele usava equipamentos de alta tecnologia para furtar os veículos. De que modo? O suspeito invadia os carros com um notebook ligado à internet e modificava a codificação eletrônica da ignição do veículo para um segredo semelhante a uma de suas chaves para levar o veículo. Gente, isso é de uma inteligência danada. Agora, aqui, as chaves de diversos modelos foram apreendidas com ele, apreendidas com chips eletrônicos, manuais de como modificar as codificações, etc. Tal, porque eles põem isso tudo. Então, veja, está aí um jeito de roubar carro novo, que eu não conhecia. Não sei se alguém aqui já conhecia. Alguém já conhecia? Esse é o máximo que eu acho. Agora, veja, tecnologia da criminalidade. Esse é que é o primo ponente total da criminalidade. Ele é o primo ponente, esse homem. Agora, Tiago Delda Desordem, 25 anos. Vocês veem, né? Eu não sei. A gente está falando o nome dele, eu não sei se é. Mas agora fica o registro, não é? Dessa condição aí entre vocês verem como é que são as coisas. Essa não é de pensar? Você veja, vivendo e aprendendo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Essa aí eu não sabia. E olha, eu sou uma pessoa que na década de 60, no Rio de Janeiro, eu fui para ver como é que se roubava carro. Tiraram o maior especialista do presídio. E ele levou lá para a gente ver. No meio de diversas empresas, eu estava representando uma. E tinha a turma do Detran, a turma da polícia, advogados conosco. O homem só ficava em pé, ficava de costas e abria qualquer carro que você desse para ele. Na hora. Eu vi. Com esses olhos que estão aqui, ó, que a formiga vão comer. Você está entendendo? Então, veja. Isso é uma coisa muito séria. Agora, isso é década de 60. Agora, de lá para cá, o negócio mudou muito. De ficar de costa e usar uma chavezinha escondida, secreta. Agora com notebook, né, os caras lá era para abrir carro. Esse aqui não, é para mexer na ignição, quer dizer. Ele não estraga nada, ele nem corta os fios, não faz nada. Essa é terrível. Então vocês vejam, a tecnologia é isso. Foi a tecnologia que fez o projeto Manhattan, que criou a bomba atômica que matou aquele monte de gente. De modo que nós estamos vendo aqui de novo. Agora vamos virar da história. Para fazer a bomba nuclear, que é a chamada bomba nuclear é o nome técnico, bomba atômica é o nome popular. Mas para fazer a bomba atômica, hoje já tem tudo quanto é coisa na internet. Quem quiser fazer é só olhar que já tem um jeito de fazer a bomba. Eles descobriram agora lá, no Paquistão também, os dados lá que os caras tinham vendido os projetos para fazer a bomba. Agora, esse aí, eles mesmos estão falando no jornal, que ele tinha todos os regulamentos, regimentos, pontos, tudo sobre o processo de mudar a codificação. Ele aprendeu e usou. Agora, veja, vamos ter que tomar alguma medida nisso aí, eu acho, porque vai ter um tal de carro ser roubado agora para frente, que vai ser uma loucura, né? Desse jeito, né? Notebook, presta atenção. E o cara está lá, apresenta o notebook perto do carro. Como é que é? Está ali com a foto. Mas, vocês estão vendo? Às vezes tem notícia que vocês não conhecem. Nem a turma aí da cibernética não conhecia, né? Até bandido tem que ter mestrado. Vocês estão vendo? São os hackers muito pobres esses que tem por aqui. Ainda não sabia disso. Isso aí está no top. Até bandido tem que ter mestrado. Não, é o hacker primo ponente. Tá certo?
Esse aí é. Agora veja, isso é pior do que vírus, né? É vírus de carro. Não é fácil. Parece que tem uma técnica com celular também. Não, se tem para carro, tem para tudo, né? Mas agora, carro eu acho um pouquinho melhor, né? Já pensou pegar uma carreta com um notebook, você pegar uma carreta carregada? Não é fácil. Isso aí é criminalidade. A máfia, será que já sabe disso? É bom não falar para Nápoles, nem lá para Sicília. Né? Uma coisa para se pensar. Mas, gente, vocês entenderam então o que é o primo ponente que a gente está falando aqui. Essa palavra, quem criou fui eu, mas existe todos esses dados. É só vocês olharem aí o processo da etimologia, vocês vão ver como é que é. O que a gente está falando com isso. É o número 1, é o primeiro, é o corifeu, é o desbravador, é o explorador, é o bandeirante. É o processo, vamos dizer, de pioneirismo maior em alguma linha, em alguma área, alguma manifestação. Eu não sei se foi o primo ponente ou se foi o veículo, todo mundo já está com medo do carro que tem. Não precisa ter medo, não. Seu carro está lá no lugar. Qualquer coisa vai fazer barulho. Todo mundo aqui já tem alarme no carro. Mas olha, Janete, pode falar. Professor, é aqui na trinomiologia, Sim. na página 14, clareza, objetividade e realismo. Eu não entendi, assim, fazendo a relação com o primo oponente. Vamos entender, então, uma coisa. A clareza, objetividade e o realismo. Uma pessoa que está começando alguma coisa nova, ela tem que ter ideia nova, tá certo? Ela tem que ter predisposição nova. Por quê? Ela é uma pioneira. Ela tem que enfrentar aquilo. Então, a primeira coisa, ela tem que ter clareza de pensamento. Tem que ter objetividade nas tarefas que ela vai fazer, nos objetivos. E um realismo danado para enfrentar. E ela vê que ela é a primeira, que não pode depender de ninguém, que não é exemplo para ela seguir, que não pode pedir orientação de ninguém. Enfim, ela está sozinha, como diz lá em Goiás, sozinha no mundo. Entende? Então, tem a ver com as consequências que ela vai ter que arcar também com o realismo. Não, e consequências imediatas, né? Na realidade não é bem consequência, já é o ato, já é problemático. De você enfrentar uma coisa nova. É sempre assim. Enfrentar uma coisa velha, que é problemática, já é um problema. Agora pensa bem uma coisa nova que ninguém conhece. Se ela é problemática porque é nova, já piorou tudo. Mas só de ser nova já é um problema. Você está entendendo isso? Estou entendendo. É uma reciprocidade de influência nisso aí. Então a pessoa tem que primeiro ser realista consigo mesmo e com aquilo que ela faz. Tem que ter muita objetividade e clareza nos objetivos, o que ela quer, como é que é, entendeu? Tem sua razão. É muito bom perguntar. Sim. Valdo. Quais seriam os atributos para uma pessoa ela assumir? Porque precisa de uma série de atributos para conseguir manter essa posição e sustentar. É uma pessoa que geralmente está preparada para aquela linha de conhecimento, né? Aquele contexto, ela não é a primeira vez que ela aparece. A tendência é essa. Então ela já está trabalhando dentro de um campo que é conhecido por si mesma. Isso vai dar segurança. E outra coisa, é esse realismo que a pessoa tem que entender. Entendeu? Para saber o nível dela. Porque senão, ela começa a falar, primeira fala que ela tem, eles cortam. Puxa o tapete dela, acaba com ela. Você não está preparada. E não vai conseguir manter, porque a coisa é nova, ela não pode apelar para ninguém. Se vai arranjar um advogado para defender essa pessoa, primeiro, aquele advogado também não sabe o que é aquilo. Como é que fica? Então o processo da coisa nova não é fácil. Foi por isso que eles falaram para mim, espera aí a turma chegar. Seu povo ainda não chegou.
Por enquanto você vai falar no vazio, no deserto, atirar pés aos porcos. Essa é que era a experiência. E eram as expressões que eles usavam. Isso tudo aconteceu comigo mesmo. Agora veja, isso é a década de 50, né? A turma só começou a chegar mais ou menos na década de 70. No fim de 70 para 80. E até poder funcionar. Não, até poder funcionar, além de passar para a vida fetal, a infância, a adolescência, e tudo aquilo lá, ó. A primeira infância, segunda infância, depois pré-adolescência, adolescência e pós-adolescência. Não é fácil. Na prática, as 3 gerações. Agora, naquela ocasião, eu falava em 2 gerações. 2 gerações, naquela ocasião, dá mais ou menos a base de 40 anos. É mais ou menos quase 40 anos. Hoje, uma geração já pode ser contada na base de 9 anos. Com 18 anos já é. Se eu for contar na atual, seria o equivalente a mais de 3 gerações. Você está entendendo? Nós temos que contar a geração pelo nascimento das pessoas. A mãe e o nascimento. Se tem menina que já está dando a luz com 9 anos, como já aconteceu, vários casos, de 10 tem um monte, de 9 tem uma ou outra. Então, em vez de 20, 22, 25 anos, que eram as gerações antigas, hoje é diferente. Não é isso? Então nós temos que pensar nisso. E outra coisa, a população aumentou, há o processo da superlotação, enfim, há uma explosão ou implosão demográfica. Isso tudo a gente estava contando. Então vocês vejam, eu tive que esperar porque não adiantava. Gente, eu falava com colegas meus, com amigos meus, com parentes meus, não consegui nada. Ninguém arregaçava as mangas para enfrentar a situação comigo. Não, isso aí até que parece, pode ser que dá certo, mas não estou nessa, me inclua fora dessa. Até uma curiosidade, nesse caso aí, porque o senhor veio e ficou bastante tempo até poder ter esse público. Estrategicamente, compensa ter esse gap? Compensa pelo seguinte, tem um assunto aí que você pode perguntar para mim se eu errei. Será que eu não estava um pouco adiantado? Impetuoso? Ansioso? Não, impetuoso no caso. Mas não é não. É que eu sabia, eu queria passar para frente para arranjar colegas para me ajudar. Que é o, como é que chama? Colégio invisível. E eu não consegui fazer. Foi um fracasso para mim. Mas depois eu falei assim, ó, não é bem um fracasso. Espero que essa turma vai chegar. Não atire pedras aos porcos. Não fale no deserto. Isso bem claro. Não perca seu tempo. Agora, você sabe que eu, quando recebi essa orientação, eu fui ponderar, né? Eu falei assim, não, eles estão querendo me ajudar. Tem alguma coisa errada. Não é bem. Custou. Não, porque eu, né, você sabe, eu não admito nada. Sou pior do que a família toda do São Tomé, né? Eu quero saber. Mas, Walter, você comentou também que teve a questão da guerra, que não era algo que estava... E aí isso afetou a ressoma, né? Pós-guerra, né? Então, você mesmo falou que afetou a ressoma de muita gente. Então, na verdade... A questão do pós-guerra. Na verdade, muita gente ia ser antes. Ele criou um clima, um holocene, que o mundo ia acabar. Por causa da bomba atômica. O negócio não é a Segunda Guerra, são as bombas atômicas, as duas lá do Japão. Não, isso veio depois. O processo foi a bomba atômica, porque o povo achava que com a bomba o mundo ia acabar. Não, gente, a gente ouvia isso de todo lado. Vocês olham o processo da história, o povo começava a dançar rally, passava a noite em torno. As boates da ocasião, aqueles nightclubs, eles aumentaram tudo, todo mundo ia para lá. Não, o mundo vai acabar mesmo. Então, na enumerologia, na primeira página, na segunda linha, tá? O primo oponente na condição de líder do primeiro passo da longa caminhada. Eu queria compreender melhor essa questão da liderança. Na condição de líder do primeiro passo da longa caminhada. É aquilo que começa, é aquilo que eu estou falando, é o que está na ponta, é o que está na frente, é o que puxa a fila. Você está entendendo? Puxa a turma. Tem vários nomes para isso aí também, que eles dão do ponto de vista de esporte, essa coisa toda. Agora, aqui no caso, é o corifeu, é o pioneiro. É aquele que está abrindo uma vereda, uma picada, um caminho que nunca ninguém abriu.
Isso aqui é o primo ponente. Uma das características da liderança poderia entrar o primo ponente para a liderança evolutiva? Ele já é uma liderança em si, não é que podia entrar. É uma liderança, querendo ou não. Não tem jeito de fugir disso. Quem está na ponta é líder. É o líder. Você está entendendo? É a cabeça. Tem vários nomes para isso. Cabeça, líder, chefe. Chefe é índio. É. Eu tinha um professor que eu falava, pois é, o chefe. Assim, ó, chefe eu não sou professor. Chefe é índio. Mas eu falei assim, índio é Morubixaba, é outra coisa. Entende? É só voltar naquele outro assunto que o senhor estava comentando. No caso ali, teve essa questão da guerra, tá? Várias dessas pessoas que às vezes acabaram se envolvendo na própria guerra, elas tinham um curso intermissivo e acabou ocorrendo, por causa daquele contexto, teve que modificar tudo? Todas que entraram é porque estavam com culpa do passado mesmo. Entendeu? Agora, veja, teve gente que nasceu numa época que era para ser recrutado, foi e não foi. Houve alguma coisa que não deu. Então, esses não tinham culpa. Outros que parecia, que você achava que esse aí não pode ser aceito, ele ia. E chegou aí. Eu conheci vários assim. Todos esses caras que eram mais velhos do que eu, 11, 15 anos, por aí, todo mundo, um monte de tudo foi recrutado. Agora, quando a guerra acabou, eu tinha um monte de amigos meus que estavam tudo aquartelado. Esse aqui é o nome. Aquartelado em Juiz de Fora. A turma de Minas Gerais de Uberaba. Está todo mundo aquartelado em Juiz de Fora. Agora, eu não tive nada a ver com isso. A única coisa que eu fiz foi 3 anos de pré-militar, que todo mundo fazia, e 1 ano, que foi alguns meses também que eu participei, de tiro de guerra só. Nunca mais. Não tive nada a ver com isso. Agora, teve amigo meu, inclusive o Benedito, ele foi, teve Juiz de Fora, tudo. Mas não foi a guerra, não chegou a ir para a Itália. Porque o contingente da turma que foi para a Itália, vários desses lá da área de Uberaba foram. Tinha até alta patente que morreu na Itália. Sabe? Da turma. O Sentapua, que era a turma da aeronáutica. Sentapua, que é o nome que chamava. Tem até as coisas desses e tal. Da febre. O processo é a febre. Aquilo era uma febre. É uma febre. A febre da febre. Entende? Valdo, aqui. Na quinta linha da fatologia, é o autodiscernimento na manutenção do trabalho, né? Isso que tem a ver com o primo ponente. Tem. Porque não adianta você começar. E a manutenção? A manutenção é mais difícil. Mas você está querendo dizer, o começo do processo vai ter um primo ponente... Não, aqui o primo ponente, para ele se sair bem, ele tem que mostrar serviço. Resultado. O resultado é feito pela manutenção, é depois. Ele desencadeou o processo. Se ver o que vai dar depois. Mas eu digo, pergunta, não estou perguntando, durante o processo, acho que podem ocorrer vários primos. Pode, isso aí tanto antes como depois. Né? Mas agora a coisa mais séria é na manutenção, que é o mais difícil. Né? Que eu vejo mais séria por aí. Ao autodiscernimento da manutenção do trabalho. Na verdade, ele deve ter um autodiscernimento desde que ele começou o serviço. Né? Vocês todos estão nessa. Você na PEC, você precisa de mais disso aqui. Ó. Você e todo mundo que está indo lá. Todos os interessados e interessadas. Por imponente é muito sério. Agora, por exemplo, pensa só, eu vou te falar uma coisa só para ir. Viu, Aline, uma coisa só para eles lá. Pensa bem o primo ponente na família. É uma coisa nova. Vai criar problema para todo mundo, levantar a poeira, criar... Não vai ser fácil. Vocês sabem disso. Quanta gente não está aqui que tem problema com isso? Família nuclear. Agora, na PROEX, esse processo é seríssimo. Quando é que você acha que eu devo sair de casa? Essa pergunta, falam isso no meu ouvido há décadas. Você sabe que tem várias perguntas que eu podia fazer uns discos, né? Qualquer coisa. Disco 25, liga lá. Disco 27. Né? Entende? Já faz. E a gente já sabe tudo. O caso da PROEX, você podia explicar melhor? Quando vai sair de casa, mas existem outras
outros fatos. Outras circunstâncias. Aí agora a pessoa vê na profissão, o que ela vai fazer, como é que é. Por exemplo, aquele rapaz, que a família toda era do belicismo, ele não queria ser. É o primo ponente. A primeira vez na família que alguém levantou a lebre. Agora tem uns que fracassam. O meu amigo lá de New York, que não conseguiu sair. Lembra daquela história? Então isso tudo tem. Mas eu estou pensando o seguinte, esse primo ponente, existe um encadeamento na vida de primo ponente. Não, isso aí já é outra coisa. Não, mas estou dizendo mesmo, sim, tudo vamos considerar na ProEx. Aqui, ó, encadeamento de vida para outra vida, isso tudo é possível. Vamos levar para o processo da ProEx, que existem vários encadeamentos. Tem. Mas agora, só da pessoa nascer numa família já está dentro de uma corrente muito séria. É ver se ela puxa, ou leva para o buraco, ou como é que é? Preciso saber. A condição de primo ponente, vamos dizer assim, na questão evolutiva nossa, o que seria mais destacado aí como primo ponente? Né? Complexo. Complexo. Sempre vai ajudar muita gente. Valdo. Eu tenho uma dúvida aqui na quinta linha da fatologia, a boa vontade pessoal para começar, e eu diria também recomeçar, que me parece mais difícil. Eu também acho assim que a manutenção, como o senhor colocou, me parece mais difícil do que começar alguma coisa. Mas a coisa mais séria é começar, não é recomeçar. É começar, porque a coisa virgem é o começo. Recomeço não é mais virgem, é reciclagem. Reciclagem é uma coisa, agora começar é outra. Por isso que a Invex, do ponto de vista formal, ela exige muito mais do que a reciclagem. Começar é que é o duro. Agora recomeçar não, já é reciclagem. Mas na busca da... Agora a manutenção, para quem começou, é pior ainda do que o começo. Porque tudo para você começar é fácil. Agora, o processo é manutenção. Agora, para uma pessoa que está fazendo uma coisa nova, aí as dificuldades começam a aparecer. Mas na não tem onde pegar, não há precedente, não há exemplo, entendeu? Não há coisa para a pessoa agarrar, não há arrimo. Ela está sozinha no mundo, como é que fica? Tem que enfrentar as coisas, ninguém sabe as reações que vão ter. Você entendeu a diferença? Sim, mas eu estou pensando aqui na busca da Recim, o recomeçar é uma coisa, tentativa e erro. Isso aí, mas isso ainda é menor. Começar uma coisa nova é mais sério que isso tudo. Pensa bem que você vai me dar razão. Olha a lógica. Tudo que é reciclagem está palmilhando um caminho que você já andou. Isso é fácil. Reciclagem, então, é uma coisa fácil. Não é assim, não. Essa questão da manutenção, que todo mundo fala, o mais difícil é manutenção. Nesse caso, você colocou a parte inicial, o início da coisa, mas a manutenção não é mais difícil. Manutenção para todo mundo é difícil, mas a manutenção do início de uma coisa nova é mais difícil ainda. Uma coisa, por exemplo, só para você ter uma ideia. A coisa mais séria não é comer a abelha, é comer a colmeia. Tá certo? Eu já falei isso aqui, como é que é. E outra coisa, a coisa mais séria não é você começar um serviço de uma franquia. Você chegou lá, arranjou uma franquia, aquilo todo mundo já fez, já está tudo mastigado. Agora, a coisa braba mesmo é você fazer um comércio. Não, você gerou um comércio que não havia. Criou o mercado. Essa criação do mercado é que é o X. Isso é que o meu primo falava. Não, ele criou o mercado. Isso que eu falei, aquele encadeamento. Eu criei o mercado no meio da meninada a respeito dos quadrinhos do cinema. Você está entendendo? Não, ele criou o mercado. Acabou. Ele é superior a vocês. Por isso que meu avô falava, não, ele tem mais tino. Então, veja, é a visão de conjunto. Você não está vendo apenas o pontual, você está vendo a cosmovisão. Agora, esse meu negócio de cosmovisão não é o meu negócio de comércio ou de indústria, não é nada disso.
É por causa da cosvisão. Como tudo que eu olho, eu coloco lupa, não é? Então, você acaba vendo mais detalhes. Na manutenção, se você tiver uma renovação, você pode iniciar vários processos. Isso que eu falo em encadeamento. Pode, não há dúvida. Uma coisa puxa a outra. É a reação em cadeia. Corrente. Entende isso? Valdo, aqui. Sim. Você colocou como sendo homeostático, mas Sim. E naqueles casos, por exemplo... Não, isso não interessa. Não entra. Interessa aqui, presta atenção, o que é a definição. É cosmoética que eu estou falando. Ação nobilitante, função evolutiva. Tudo é alto nível. Por isso que eu estou chamando. Primo ponente. Outra coisa, da autocogniciologia. A pessoa tem que ter cognição. Agora veja, eu estou falando isso aqui porque vocês vão enfrentar isso. Nas próximas gerações, nas próximas décadas. Vocês vão ter que enfrentar uma opção de coisa nova. Aqueles que se fixarem aí, dentro dos processos da conscienciologia, vão ter que enfrentar muita coisa nova. Não tem dúvida. Vocês podem esperar. Vocês vão ser primo ponente. Muitos de vocês, daqui 30, 40 anos, vão ver onde é que está aquele verbete, que eu quero ver o que está falando. Vocês vão ver. Isso vai ser inevitável, não tem jeito. E nós estamos numa ponta em matéria ideológica, filosófica, evolutiva, dentro desse processo. Então, isso tem preço. Esse tipo de tema no curso intermissivo, a gente estuda... Vocês estudaram muita coisa nesse sentido, falaram muita coisa, os processos da futurologia, né, que o povo chamou, hoje nós chamamos de prospectiva. Muita coisa foi feita. Por quê? As primeiras aulas que foram dadas para vocês eram baseadas na reurbanização. Por isso que eu fiz o Homo Sapiens Reurbanizado, que é para ver se o povo guarda. Teve cara que leu meu livro logo que saiu e veio para a Conscienciologia, o Reurbanizado. Aquilo mexeu na cabeça dele. Começou a ter alguma lembrança. E como que ocorre ali? Na definição o senhor colocou em caso de consciex. Como que ocorre essa primo oponente no caso de consciex? O caso de consciex é a coisa séria mesmo. É a hora que a pessoa decide a mudar. Por exemplo, ele era assediador e quer ser amparador. Foi o caso do Rousseau. Eu dou aí sempre exemplo. Vocês já viram que eu arranjo uns ganchos de consciências? Para a gente mostrar cada um deles, dar um exemplo. É o jeito. E mais uma coisa, questão da forma, tá? Quem é o primo oponente, ele vai caracterizar de forma mais marcante essa questão da forma? Ou seja, um outro momento... Vai. De outra vez, mexer com isso vai ser fácil para ele. Entende? Ele vai ser reciclante. Ele vai palmilhar um caminho que ele já andou. Então ele já sabe onde ele pisa. A coisa nova, gente, é abrir a picada, é ser o bandeirante. É o escuca. Valdo, o aluno de curso intermissivo avançado, de certa forma, não é um candidato a primo oponente? Não, todo mundo é candidato a primo oponente. Só por mexer. Se você está trabalhando em algum setor dentro do universo da reurbanização extrafísica, você já é primo. Agora, no curso intermissivo já não há uma disposição para todos serem primo oponentes? Assim? Não, não dá, né? Só insinua, mostra, ali. Mas ainda não dá, porque o povo está com tanto problema. Nossa, e como é que eu vou fazer com aquilo? E aqui eu tenho que abrir mão daquilo, e como é que vai ser com o outro? Não, pense em vocês. Pense em você, o gaúcho. Como é que vai ser? E meu povo, onde é que fica? Estou me sentindo... Vão me puxar o tapete? Estou sem chão? Como é que vai ser? A pessoa pensa muito nisso ainda lá. É difícil. Aí com o tempo é que vem. A hora que começa a estudar mais a proéxica, aqueles que demoraram mais, que estudaram mais, demoraram estudando, porque muitos demoraram lá, mas é que estava com problema ainda. Né? Eu estou falando, aqueles que demoraram com lucidez, esses viram, isso tudo aí que você está falando. O primo oponente seria um tipo de empreendedorismo evolutivo, de certa forma? Ou o cara é um empreendedor? Né? Querendo ou não, sempre. É o escuca. É o bandeirante evolutivo. Lembre-se, quem é que lembra dos meus cursos avançados? Levanta a mão. Alguém? Então eu quero lembrar para vocês.
Vocês lembram que um dos setores que eu falava nas 3, 4 aulas que eu dava, porque sempre no mínimo era 3 aulas, eu falava assim, não, e aí vocês foram despedir de vocês como os arautos da verdade, os esculcas da evolução, não sei, lembra? Eu tinha uma listagem daquilo. A gente pode trazer em qualquer hora para mostrar para vocês. É justamente isso. Entendeu? Agora chega aqui, é aquele fracasso. Lembra que eu falava isso? Vocês lembram? Quem é que estava no curso? Lembra disso? Agora começava assim, arautos da evolução. Tinha vários desses nomes, mas cada nome mais bonito que o outro. Cada expressão composta que era um negócio. Desbravadores do saber. Entendeu? Umas coisas desse jeito. Todo mundo despediu, aquela festa. Tinha chope, não é isso? O para-chope, para isso, para aquilo, para doce de leite, para manga. Manga, doce manga. Entende? Para chimarrão. Agora chega aqui, fica aquelas plastras, não é isso? No interior eu chamava de pamonha, poia, pamonha. Agora aqui é leseira, não é isso? Agora, são os preguiçosos. O senhor comenta aqui na caracterologia, né, a questão da politicologia. Sim. Por outro lado, o cara pode desviar também nesse contexto político, né? Porque ele é um líder inato, de repente é um... Pode, mas agora a política também pode trazer uma série de aberturas, né? Muito séria. Tudo é o jogo, né? Tem uns que exigem mais, mas também o resultado é melhor. Tem outros que exigem menos, mas o resultado é sempre pequeno. Depende. Isso é o jogo evolutivo. O senhor tinha falado agora que se a gente fixasse bem a Conscienciologia aqui, que a gente seria o primo ponente. A minha pergunta é assim, tem alguma coisa mais prioritária, tipo independência intelectual, ou independência parapsíquica, que a gente tenha que investir agora muito para garantir assim um bom êxito depois, ou cada caso é um caso? Estudar aquilo lá. O mega atributo. Os propulsores da evolução. Uma série de condições para fazer a confluência. Porque as pessoas são muito díspares. Um tem boa memória, mas falta outras coisas. O outro tem outro atributo, mas falta outro. Tem que ver aquilo ali para fazer uma confluência. Sim, então a independência intelectual, a independência parapsíquica vem em decorrência desses 20 atributos, então. Por exemplo, vocês às vezes pensam que uma pessoa que tem um parapsiquismo já está com meio caminho andado. Não é bem assim. Às vezes ela que é a mais assediada. Né? Desenvolvimento de parapsiquismo não quer dizer nada do ponto de vista de saúde, de equilíbrio, de homeostase. Se de ver. Entende? Agora o processo é ter desenvolvimento parapsíquico com cosmoética, com equilíbrio geral. Holossomático. Isso é que é a coisa. Esse é que é o difícil. Então, em matéria de parapsiquismo, é um aspecto, mas não quer dizer que seja o mais importante para todos. Ele é fora de série, mas nós não podemos dizer. Você não pode generalizar isso. Entendeu? Porque às vezes a pessoa tem um ranço ali de processo religioso, místico, demagógico, entende? Terrível. Cheio de falácias, cheio de... Como é que fica? E se enrola. Ela se atropela em si mesma. Ela tropeça nos próprios pés. Você está entendendo? Fica embaraçado. É difícil. Mas então... Professor Valdo, eu queria ter uma dúvida assim, com relação ao temperamento. Eu tenho um temperamento característico, tenho mais o processo de vivência do que de reflexão. Eu já consegui perceber isso na minha manifestação. Agora, como que eu posso utilizar isso a favor da minha própria evolução? Quer dizer, o processo de viver mais do que refletir, mas levar isso, porque o que reflexão é o que falta para mim. A primeira coisa é não fazer nenhuma atitude física, postura, atitude, comportamento, ação física,
vamos dizer no caso, psicomotriz, psicomotora, sem antes refletir. Sempre refletindo. Depois você pensa no corpo, pensa na ação. Então, você tem que dar muita atenção para a teoria. É 1%. Porque se deixar, você entra na vivência, mas sua vivência é furada. Por isso que eu falo, a teoria nós não podemos desprezar. Ela é indispensável, imprescindível, inafastável, inevitável. Tem jeito. Temos que estudar o regulamento. Como é que são as instruções de uso? O que falta aí, no caso seu, é a instrução de uso do corpo. É o que você está ensinando para os outros. Você está melhorando a instrução de uso. Eles vieram com o corpo e não estão sabendo usar. E é muita gente. Na área do corpo, na área da comida, na área do sexo, na área do intelecto, na área da emoção, afetividade. Falta instrução de uso. Professor, essa condição do primo oponente dele não ter referência a quem recorrer, mas se a pessoa, aquilo voltando ao parapsiquismo, né? O parapsiquismo vai ajudar nesse sentido. Tem um aparador de função que às vezes pode ajudar. Então, mas aí o que Mas olha, junto com esse, se ele não tiver jeito, vai ter os assediadores e as concenélias, tudo em cima. Em vez de ajudar, vai desviar. Vai desviar, né? Mas mesmo com essa condição dos amparadores, às vezes ajudando, parece que tem uma novidade na história que a pessoa não vai... Vamos à prática, eu sou com 5 cobaias de vocês. Então vamos entender só. Eu estou trabalhando com um determinado verbete. Esse verbete, então, vamos supor no caso aí, ele é parapatológico. Então, ele vai estar dentro do tema central nosográfico. Na hora, então, que eu quero escrever, eu começo a pensar. Na hora que eu começo a pensar, eu pego tudo quanto é gancho, caso, tudo que me vem na cabeça, pego meu dicionário cerebral de tudo quanto é jeito. De sinônimo, de antônimo, ideológico, ou você quer, analógico, de ideias afins. Na hora que eu faço isso, às vezes, os nossos amigos aproveitam para captar gente que possa entender o que eu estou falando, eles trazem. Aí eu tenho que trabalhar com aquele monte de gente naquela área, dentro daquele assunto, na prática, como se fosse um workshop para mim. Depois é que eu vou fazer a elaboração da redação. Você entendeu ou não? Só não entendi como é que seria esse trabalho. O que é esse trabalho? É a TENEPS, é o FIEX. Não, mas na hora ali, o que o senhor faz na hora? O senhor está pensando, né? Eu estou falando, eu só paro e começo a mexer com a energia. Essa noite eu só fiz isso 3 vezes. Eu estou trabalhando com um lá que é justamente para a patologia. É justamente isso. Eu estou dando o que é que está acontecendo. Agora veja, quantas vezes já aconteceu comigo? Alguns milhares de vezes. Algumas milhares de vezes. Entendendo? Só de parapatologia nós temos centenas aqui de... Agora veja, eu sei como fazer isso. E eu não tenho medo de fazer isso. Porque às vezes uma pessoa vai fazer isso, ela tem medo, porque ela... você exterioriza energia, exterioriza, e fica tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Você exterioriza uma energia, um aparador chega e tal, não mudou nada. Ainda tem gente, ainda tem mais. Opa, sai da frente que atrás tem gente. Está entendendo? O negócio veio. Essa noite foi umas 3 vezes. Agora, eu vi que a situação estava assim, fechei tudo, e falei assim, não, vou enfrentar isso aqui para ver como é que é. Agora, veja, é o máximo. Porque eu noto, eu não preciso fazer desassimilação. Eu noto a hora que descarregou tudo, limpo. Sabe? Depois você toma banho, você enxagou. Eu noto esse enxaguamento perfeito nas minhas coisas. Então não tem nada. Isso ó, entra aqui, sai aqui, para mim não ofende nada. Mas agora veja, é justamente o processo da evocação. Agora, no meu caso, isso aí é produtivo. Ele já faz de propósito. Porque nós estamos trabalhando com aquilo, você está mexendo, aquilo mexe com a pessoa, mexe lá com a consciência, aquilo faz o acesso, que às vezes é difícil de fazer. Então veja, é duro, mas eu vou falar uma coisa para vocês com todo realismo. Às vezes a maior empatia que nós temos, ou o rapport maior que a gente tem, é justamente com as nossas energias de bicho naquilo que a gente errou.
Então, há males que vêm para bem. É assim que o povo fala. Quer dizer, aqueles males que você cometeu no passado, você tem que tirar aquele povo. Agora é a hora, vamos trabalhar. Isso aí, por exemplo, isso você acha que pode acontecer por exemplo, com a pessoa que está escrevendo, mesmo ela sem ter tanto, é o que mais acontece. Todo canto é gente que tem por aí. Só que ele não percebe. Falando, anotando, escrevendo carta, fazendo evocação. Tudo quanto é tipo de evocação tem isso. Todos. Sem exceção. Todo mundo é assim. O que eu vivo falando? É 9 por 1. E a maioria, mais de 51%, ó. Então, professor, você até explica uma das coisas que às vezes tem passado assim, estou escrevendo sobre um tema muito difícil, que mexe com algum traço fado meu, e a coisa começa a dificultar. Assim, né? Inclusive o parapatológico, o nosográfico, o doentio, ele às vezes se lucra mais evolutivamente com isso do que com o outro. Falar abobrinha, ou falar tudo bonito, nem novela de televisão você não vai abrir porta. Ninguém vai admitir você. Se está tudo no paraíso, ninguém quer. É mexer, né, no esgoto. Você entendeu? Então o troço é baratrosférico mesmo. A Terra ainda é assim. Vai chegar uma vida que você vai chegar aqui e vai, opa, mudou. Já não é assim. Está tudo mais para o positivo. Está para mim. Esse é o verdadeiro, aquele parapsiquismo intelectual que o senhor fala, né? Que esse é o parapsiquismo. Você está trabalhando intelectualmente e entrar no negócio. Aí a sutileza de você saber conviver com isso. Agora, ó, Marcos, as pessoas só chegam nesse nível quando elas são full time. Elas se dedicam full time e são da multidimensionalidade full time. Então o caminho é esse. Agora, a mini peça do Marx Mecanismo não está nessa. Mas, por exemplo, se eu falar, a pessoa só chega nesse nível. Agora, qualquer um de nós aqui que começar a escrever e mexer com algum traço falado vai estar mexendo com isso. Todos vocês estão preparados para isso. Não pode se acovardar, não pode ter preguiça, entende? Não pode tirar o corpo fora na hora que precisa, quer dizer, deixar passar batido a oportunidade. Não pode se deixar influir por coisa secundária para ir para o acostamento, do desvio. Esse aqui mas todo mundo está preparado. Pensa nisso. Aí me fez pensar em outras coisas. Por exemplo, no momento que você está escrevendo sobre um tema que é um traço fardo da pessoa, que ela está querendo trabalhar, aí vai haver, né, inevitavelmente, as evocações de várias consciências por causa daquilo que você está pensando profundamente, né? Que é isso que o senhor está falando. Isso que eu ia perguntar. A gente pode fazer isso justamente para ajudar no processo tudo é entrosamento de serviço. Entendi. Meu serviço intelectual raramente é teórico. Pensa só nisso. Por exemplo, aqui um serviço intelectual. Essa nossa aula, aparentemente, é muito teórica, tá certo? Por exemplo, a aula do Moacir, ela é mais prática do que a minha. Nas aparências. Esse parênteses aí, esse pós-fácil é terrível. Nas aparências. Agora veja, lá no Moacir, todo mundo está vendo, está participando. Aqui não. O nível não dá. Eu não posso colocar vocês dentro de certas situações. É igualzinho o caso do mantra, que a gente não pode falar. Você tem que fazer assistência para os outros, e não trazer os outros para problemas maiores do que aquilo. Ajudar é uma coisa, arranjar problema é outra. Isso aí é piorar, em vez de ajudar. Então isso tudo tem. Agora, a rigor, a nossa situação aqui é o workshop o tempo todo. Um workshop. Eu sei disso. Agora, você há de ver eu, sem falar nada nisso, no ginásio já era assim. Eu já via tudo. Às vezes a minha aula extrafísica era melhor que a aula que o professor deu. E ninguém assistiu a aula. Estava lá comigo. Eu vi isso tudo assim, gente. Eu não ganho nada com a minha aula, não tem nada. Ninguém sabe. Aí então vinha os amparadores, nós estamos com você. Então falou, é outra coisa. Então vale a pena o negócio de você trabalhar sem receber.
Alguém vê. Alguém está de olho. Não, não é só isso. A gente trabalhava lá, viu o cara lá que você via que está perturbado. Vai perturbar a aula. Essa aula vai transbordar, vai dar tudo para trás. Vamos dar um jeito. Aí a gente fazia a força, tirava. Eu puxava lá com o CX para mim, de algum modo, ficava comigo. Encapsulava e ficava ali. Aí saía bem. Assim eu tinha que ir para o banheiro. Mas então... professor, quando que a condição de primo oponente ela é cláusula da PROEX? E como é que pode se identificar isso daí? A hora que a pessoa faz alguma obra que é nova, alguma coisa diferente. Sempre vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Com o tempo, vocês vão ver o que vai acontecer, o que a vida vai oferecer para vocês. As perspectivas, ensejos, oportunidades e chances. A vida vai trazer isso, inevitavelmente. Aí tem que ver na hora o que é. Que é novo. Agora, ó, às vezes, muitos de vocês vão ter isso na Mega Gescom, na obra-prima. Mas como que a pessoa pode identificar isso antes? Porque a Mega Gescom é uma questão bem óbvia. A primeira coisa é ver o caminho que você vai. De qualquer maneira, você já tem uma ideia. A minha estrada vai ser essa, acabou, você já sabe. As estradas laterais, as afluentes, essas não interessam mais. Então a pessoa tem que começar a ser mais especialista dentro daquilo. Ela vai lucrar mais em matéria de amplificação das abordagens, das ideias, cognição, né? Sim. Professor Valdo, na página 15, na exemplologia, está o primo oponente inversor e o primo oponente reciclagem. Não compreendi bem qual é a relação. De aqui estão como iguais, um e outro. Não, e deixa eu entender aqui, ó. Primo oponente inversor. A moça ou rapaz inversor existencial da Invex, ativo. Ele é fora de série, que é uma coisa nova. Às vezes vai mexer com a família, vai mexer com o ciclo de relações dele. Uma coisa totalmente nova, é um primo oponente. Agora, primo oponente reciclante. A mulher ou o homem reciclante existencial ativo. Ele está reciclando, ela está reciclando, às vezes, a condição dessa reciclante pode ser até pior que a do inversor, dependendo do ambiente que está. É o caso do rapaz lá que queria deixar a família toda, que é belicista, militar, e ele não queria ser mais. Você entendeu? Entendi. É uma coisa e outra. Agora, cada caso, para a gente saber o que é o maior, o que é o mais sério, se examinar, né, e ver. Mas no caso, por exemplo, depende do número de consciência, do círculo de relações da pessoa, que aquilo influi. Tem gente que vai mexer com multidões, vai mexer com o público, vai mexer com o povão, como é que fica? É muito sério. Ou seja, neste caso de reciclante, não é de uma pessoa que deixou e depois retomou, voltou a... Não, a reciclagem é o seguinte, você... Vamos fazer uma pergunta para você. Na sua família, teve alguém que conheceu a conscienciologia junto ou antes de você? Não. Então acabou. Você é primo oponente lá dentro. Seus parentes todos. É ou não é? É. Acabou. Você está entendendo. É isso aí. Você entendeu? Você é a pioneira, é corifeu da família. Mas suponha, eu saí e voltei. Não interessa. Aí não é esse Aqui tipo a sua vida, você está demonstrando isso. Você já deu um exemplo. Não interessa onde você está. Você não deixa de ser membro da família. Entendeu, não? Entendi. Não interessa. O processo da geopolítica aí é secundário. Não interessa. O problema é a sua atitude, a sua postura. O processo de você abraçar uma coisa nova. Você abriu uma picada, é coisa nova. Você está sofrendo as consequências disso. Tem gente que vai te entender, tem gente que vai pouco ligar para você, outros vão ser a favor, outros vão respeitar você, outros vão ficar muito curiosos. Isso faz parte disso. Tem lógica?
Tem. É isso aí. Valdo. Obrigado. Você tinha dito antes aí que muitos vão ter isso na Mega Jesus. Você podia explicar melhor, por favor, que eu não Porque entendi. a pessoa está preparando a vida dela através de pequenos trabalhos, tarefas, etc., evolutiva. Aí, por exemplo, pode até estar escrevendo artigo, livro, conferência, ensaio, teses, etc. Agora, vai chegar num ponto que ela vai fazer uma obra-prima dela. Essa obra-prima vai coroar todo aquele trabalho que passou antes, vai culminar aquilo. É a cereja do bolo que faltava. Essa pode ser que seja a maior, porque em matéria técnica, em tese, ela é a maior. O que você acha? Mas você falou vão ter isso. Vão ter o quê? Você estava... Não, a pessoa vai ver isso com o tempo. Ela já está no caminho dela. A tendência de fazer a obra-prima é sempre dentro daquilo que a pessoa já palmilhou, que ela já trabalhou. Ela vai fazer uma coisa superior àquilo. Tá certo? Aí, às vezes, é que entra coisa nova. Que a maioria que está começando, está tudo fazendo rebarbativo. É aquilo que já é conhecido, é o que os outros já fizeram. Está andando num caminho que já está o chão batido. Não tem problema nenhum. Já tem até placa. Ó, não entra à esquerda. Ó, evita o barro. Ó, tem isso. Entende? Certo? Agora, tem umas perguntas aqui, eu vou responder aqui nesse intervalo. Gostaria de saber mais informações sobre as centrais extrafísicas da paz e da fraternidade e as centrais fascistas de energia. Olha, eu geralmente quero dizer o seguinte: a pessoa deve trabalhar com as suas coisas e ela mesma verificar. A central extrafísica, ela vem aquela inspiração da fraternidade, da paz, ou vem um processo de algum conhecimento novo que a pessoa não entende, ou vem um banho de energia daqueles tipo tsunami, que a pessoa até perde o fôlego de tanta energia positiva que ela recebe. Isso tudo a pessoa tem que vivenciar e ver como é que fica. Agora, quando isso acontecer com a pessoa, ela tem que ver qual foi o fator desencadeante, qual foi a causa, o que é que eu ocasionei para acontecer isso, para ela começar a aprender e ter mais relação com o acesso às centrais extrafísicas. Tenho duas perguntas. Na fatologia final da terceira linha, o senhor poderia falar qual a relação entre primo pensene e a primeira impressão administrativa? O caso todo é o seguinte: primo ponente e a primeira impressão administrativa. Isso aí está falando na fatologia terceira linha. A primeira impressão administrativa. Uma pessoa, por exemplo, ela foi julgada pelos seus pares para ser executiva, a CEO de alguma coisa. Como é que é a primeira impressão que ela vai ter? Ela vai chegar lá, vai ver o que acontece. O ambiente, as pessoas, o trabalho que tem que fazer, aquele tamanho todo que tem lá que não é fácil. E às vezes aquilo é uma coisa nova. Às vezes é a primeira vez que se leva aquilo para aquela cidade. Tem um monte de coisa. Em binomiologia, poderia o binômio lucidez-retrocognição e sua relação com o tema, a sua relação com o tema do verbete, em binomiologia? Sim. O processo todo, lucidez-retrocognição. Você quer saber qual é a relação com o tema do verbete? O caso todo é o seguinte: se a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar em engenharia e tem uma coisa nova para ser feita, aí o que se passa? Ela vai ser primo ponente daquilo, e é uma coisa que às vezes ela já teve a pensenização sobre aquele assunto. Mas, se ela tem retrocognição, aquilo pode assentar e aquilo vai dar uma força para ela, porque ela fala assim: não, eu já trabalhei com isso até em outras vidas, então eu vou conseguir fazer uma coisa nova aqui agora, não tem nada. Isso então dá força para a pessoa, a retrocognição pode ajudar. Agora, a lucidez. A lucidez é a base de tudo para qualquer coisa que a pessoa vai fazer. E nessa questão da retrocognição, ela só amplia o processo de lucidez, porque faz o assentamento, o embasamento daquela ideia no momento evolutivo da pessoa na atualidade. Em fatologia, penúltima linha, as responsabilidades do número 1. Por favor, poderia aprofundar esse conceito e dar exemplo? Isso tudo que eu estou falando aqui é o número 1. É aquela pessoa que está na frente das outras, é o número 1. É o primo ponente. Hein? O que é? Não, mas acho que ela quer a responsabilidade. Pois é, mas do número 1.
Número 1 é responsável do líder. O líder não tem responsabilidade? Para falar sobre isso. Mas não, é responsabilidade do líder. Acha que precisa de falar mais nisso? Acho que é bom. Responsabilidade. Pois é, não. Quem sou eu, primo? Quem sou eu? O processo é a liderança. Agora, a atmosfera de predisposição personal tiene relación con el pensamiento personal, mesologia, ou aún mais com a paragenética, a atmosfera da predisposição pessoal, que contém sentido mais profundo na frase, o exemplo emanado do topo. Ah, sim, nós vamos estudar isso aqui com a nossa amiga. Exemplo emanado do topo, é justamente o processo aqui. Ó. A pergunta é de outra pessoa, mas o assunto é o mesmo. Uma vem do exterior e outra vem do Brasil. O caso todo é o seguinte: o líder é um exemplo para os liderados, é ou não é? Ele está no topo. Então acabou, o exemplo vem de cima. O Brasil, por exemplo, vocês arranjaram um presidente que é um pouco anarfa. Então ele não liga para a escola. Agora ele está tentando recuperar. Eu estou fazendo uma força, mandando muita energia para ver se ele reage, para fazer alguma coisa antes de terminar o governo. Em matéria de educação que nós estamos precisando, porque a educação foi para o buraco. Porque se lá em cima ninguém está cuidando, lá para baixo começa a deteriorar tudo. A cabeça apodrece tudo. E outra coisa, nós mesmos somos assim. Se a cabeça, falta um parafuso na cabeça, piora tudo aí embaixo. Tudo quanto é jeito. Então o processo todo é o topo e as extremidades inferiores. No caso do corpo, são os países baixos. Então o processo é ver o país alto que está aqui. Ó, que o negócio é isso aqui. É o tampo da cabeça. De modo que liderança e liderado. Vamos entender isso. Quem tem a responsabilidade que está na frente, que é o número 1, que é o escuca, que é a cabeça, esse tem responsabilidade. Eu acho que é mais ou menos isso. O que é que vocês querem? Que eu posso falar mais sobre isso? É por aí. Não é isso? Agora, vamos ver, né? Nós aqui somos o quê? Como é que eu chamo? É uma caciqueria. Pensem bem. Então, o que é que nós somos? Um círculo de primo-ponentes. O que vocês acham? Pelo menos em tese. Em tese, para vocês não rirem muito, tá certo? Rir que eu estou falando, que é rir, que aí no caso é porque não querem enfrentar a responsabilidade. Em vez de estar chorando, rir. Riam bastante para não chorar, não é isso? Eu não quero ser uma pulga atrás da sua orelha. Porque atrás da orelha é que o negócio mais sério, que é onde a pessoa escutou da coisa e tal. Mas, Roberto, pode falar. Professor, na cognatologia, cabe a palavra para expressar o processo, a primoponência? A primoponência, pode, a gente pode pôr. É que eu aqui já coloquei um monte de situações, mas o primoponente eu coloquei, ó. Agora, a primoponência não. A gente pode pôr. Agora você põe aí para nós. Queria entender, assim, vendo a palavra aí, a relação de primoponente com o prepotente, ou a prepotência no caso da... Né? Qual é a... Porque aí tem alguma... a questão do poder, da prepotência... Tudo tem poder aqui. Os dois têm poder, mas não parece tem que poder. o prepotente... O caso todo aqui é de poder. Agora, a prepotência vai estar num processo negativo. Na verdade, poder. Aqui, a primoponência é o primo poder. Dentro daquela ideia, daquela condição, dessa situação toda. Se você entender por aí. Poder, né? É o primeiro poder. É o poder. Por exemplo, qual é o primeiro poder do mundo? Eles acham que é o Bush. Quer dizer, agora estão querendo que seja o Obama. Entende? Agora, o poder do Brasil, qual é o primeiro poder? É o presidente da República. O segundo. Você sabe, aí vem. Agora, o terceiro deve ser o Arlindo. Terceiro entrada. Entendeu? O segundo tem que ser o da Câmara, lá, etc. Tal, o parlamento, não é isso? Você de ver a nossa Constituição atual. O que eles estão seguindo a Constituição? Porque de vez em quando é bom você perguntar.
que nem sempre estão seguindo a Constituição, né? É que você deve saber como é que é. Mas, de modo geral, é isso aí. De modo que vocês, caciques eminentes de várias nações indígenas, né, evolutivas, não é isso? Então, a caciqueria. Como é que é? Como diz o cara lá, almoxarife. Em vez de falar aqui. Morubixaba, não, almoxarife. Entende? De modo que é a condição. Você entende, né? Almoxarifado. Entende? Nós temos que dar o exemplo, não tem saída não. E outra coisa, vocês dão exemplo mesmo quando estão sozinhos. Tem muita gente de olho em vocês. Muita para-gente de olho em vocês. Valdo, aqui na binomiologia você fala do binômio lucidez-retrocognição. Sim. Isso aí é para saber a real responsabilidade ou o que a pessoa tem que fazer? Você viu que eu falei sobre isso? É mais ou menos isso, porque lucidez é o que a gente precisa para tudo. Agora, quando vem a retrocognição, aquilo amplia o processo da lucidez, porque embasa o modo da pessoa descortinar os horizontes da coisa nova. Entende? Você olha para trás, você vai olhar para frente. Lógico. Você vê o reflexo do espelho. Não, realmente isso aí é novo, não tinha atrás. Isso aí é a coisa nova. Da retrocognição, dá muita força. Uma outra coisa, a pessoa às vezes na retrocognição, ela saiu bem no primeiro estágio daquela tarefa. Ela agora está no segundo estágio. Isso até um certo ponto é um auto-revezamento. Estudo a gente tem que ver, a retrocognição traz tudo isso. Ela descerra a cortina do passado, não é isso? Tem lógica, né? Nesse caso da retrocognição, quando ocorre de começar uma linha de determinado contexto, ele acontecer em retrocognição, aquilo pode ser um indicador de algum trabalho, de continuação de algum trabalho? Quando é recorrente e a pessoa não fede nem cheira, é anódino, você não sofre com aquilo, mas também não te deu euforia. Então, está equilibrado. E aquilo é recorrente, aquilo se repetiu, mostra que tem alguma coisa com o seu trabalho. Isso é uma das técnicas que nós temos de retrocognição. E como é que a pessoa pode fazer para aprofundar e entender esse link daquele trabalho do passado? Você até entende o trabalho, mas como... tudo que diz respeito a esse texto, a esse assunto, a esse tema, entrar dentro daquilo e ver. Que aí ela vai começar a ver os detalhes, ela vai puxar. Tem que puxar o fio da meada, entende como é que é? Tá, e a partir do momento que ela identifica, como é que ela vai fazer? Entendeu aquele contexto, a ligação? Ela vê o contexto dela e vê para onde ela vai, ver a prioridade, ver o que é o mais importante na hora. Outra coisa, selecionar os efeitos, as consequências e as repercussões daquilo. Principalmente em matéria de pessoas. Aquilo atingiu quem? Houve um ricochete em quem? Isso é muito importante. Para ver o que é que pode tirar partido daí. Tirar proveito para todo mundo. Sempre tem o ricochete, que é a repercussão, você está entendendo? Uhum. Saiu estilhaço, bateu aonde? Se devia onde é que foi? Pessoas. Pessoa é mais importante do que o lugar e pessoa é mais importante do que a ideia. Do que objeto, do que a ideia. Você está entendendo? A pessoa. Então a consciência é mais séria. Então, por exemplo, você teve uma ideia nova, a coisa está aí. Você falou com todo mundo, mas teve uma pessoa que ela viu o alcance. Olha essa pessoa, que às vezes é aí que vai ser um encaminhamento para você, vai te ajudar. Que vai trazer uma novidade. Entende? É por aí. Uma outra coisa que eu queria perguntar, o senhor falou assim que no curso intermissivo a gente estudou, teve aula de reurbanização. Então, quando a gente estava no curso intermissivo, estudando reurbanização, em alguma medida a gente, enquanto mini-peça, ha definido algum trabalho interassistencial assim.
aquele grupo que eu tenho relação do passado, é aquele grupo que eu venho enquanto mini peça para assistir nessa vida? Muita coisa vocês viram. Mas é que muita coisa não estava sentado, vem com calma. Mas você fez muita previsão, prospectiva. Entende? Muita coisa vocês tiraram, proveito disso. Vem com a ideia. Agora o processo é que chega aqui, as coisas mudam. Na prática a teoria é outra. Entende? Por quê? As vidas não se encaminharam bem, algumas pessoas que tinham que chegar deram para trás, alguém já nasceu natimorto, criou problema de nascimento, o outro teve um acidente, o outro deu um processo de doença, desviou tudo. Então, já com a companhia, às vezes coisa séria, você já perdeu 2 ou 3 colaboradores muito chegados que podia ter aberto o caminho mais. Isso tudo não estava previsto. Então, esses imprevistos também vocês consideraram tudo isso. Entendi. Só mais uma coisa, a relação do primo-oponente com o para-dever. O para-dever aí é um processo de cosmoética, né? É um problema da pessoa ter autolucidez sobre as obrigações dela, os compromissos que ela tem. O que pode aumentar essa autolucidez em relação aos compromissos? Não, aí depende dela. O que ela tem? Ela vê o alcance daquilo, ela vê quais são as consequências positivas disso, o valor que tem aquela dedicação que ela deve dar ao trabalho. Isso tudo ela vai reconhecer com o tempo, isso é importante. Okay. Mas como é que a gente poderia fazer, assim, dentro do voluntariado, para ajudar os voluntários a ter mais essa noção do dever? Como é que poderia ser feito isso? Mostra para eles as consequências positivas para eles e para todo mundo sobre aquele trabalho que eles vão fazer. Primeiro é a pessoa, depois os outros. Mostra o alcance disso. Mostra o que é que vai ser o dia de amanhã. E não é nada de calar a boca e nem também está passando açúcar no lábio das pessoas. Tem que falar isso bem claro. Assim, olha, tira as conclusões por você. Veja se tem lógica, se faz sentido. Você vai fazer uma coisa dessas. Tudo vai melhorar para você. Do ponto de vista evolutivo, de companhia, de trabalho, de atividade. E é por aí, não tem... Outra coisa, nós não precisamos de nos afogar ou afadigar ou ficar ansioso com nada disso. O peixe que a gente vende é tudo surubim e dourado. Nós não vendemos piadinha. Entendeu? Então o processo não tem jeito. E outra coisa, todo mundo precisa disso. Processo de evolução, problema de estudar a si mesmo. Não tem jeito, gente. Arranja outra coisa prioritária. Você deve falar, se a pessoa recalcitrar, começar a gritar muito com essas coisas, fala assim, me arranja outra saída que eu vou para o seu lado. Tem que ter uma coisa mais lógica do que isso. Agora, tem que ser baseado em fatos e para fatos, no presente e no futuro imediato. Senão não adianta. Agora, veja. Favas contadas. Nós não temos por onde fugir disso. Não há outros temas mais importantes para estudar e trabalhar e fazer força. Não há profissão nenhuma superior a um trabalho de assistência. Nada. Mas, fala lá, Humberto. Quanto ao que você estava falando com o Max, aí você disse que está lá escrevendo, aí chega com o CIEC, você para e trabalha energia. 2 perguntas. Em primeiro lugar, funciona mais nessa hora o EV ou a exteriorização? Não. Funciona a exteriorização junto com o meu processo de descoincidência, junto com os aparadores. Agora, a coisa mais séria é a minha interligação com os aparadores. Isso é que funciona mais, por causa do FIEX. Tá, aí você para de escrever. Tanto que essas coisas não demoram muito. Tudo são questão de minutos. Coisa rápida. Agora, as sessões, às vezes, são muitas. Essa noite eu trabalhei 3 vezes. E outra coisa, eu deixo, às vezes, que a pessoa, a consciência vem, para eu saber. Às vezes, até aquilo me perturba temporariamente. Faz barulho, grita tudo dentro de mim. Consigo todos os alarmes. Eles colocaram agora lá em casa 13 televisões. Sabe? Câmeras de televisão. Agora, veja, filmadora. Agora, veja, a hora que acontece isso, deve estar 1.300 câmeras. Tudo mexe. Por causa do processo. Mas eu permaneço tranquilo.
Olha, isso tudo já aconteceu aqui na tertúlia e ninguém percebeu o que está acontecendo comigo. Só para você ter uma ideia. Que eu encapsulo a pessoa comigo. Já pensou? Você fechar com a outra pessoa dentro da cabine telefônica. É isso. Você tem uma ideia. É isso. Ou, se você quiser, você fechar com a pessoa dentro dos elevadores de Londres. Tem uns lá que são igual cabine telefônica. Você sobe, o cachorro, por exemplo, não pode entrar por causa do rabo, não cabe lá dentro. E outra coisa, para você respirar, não, você respira agora, depois eu. Assim. Então o processo aí é mais ou menos isso. Agora, por exemplo, essa noite teve um que bateu meus pinos todos. Falei assim, ixi, esse está pior. Quando bate todos os meus pinos é porque a pessoa não está boa, está muito desequilibrada. Aí eu tenho que trabalhar com energia, aí começa a esfriar tudo. E você pensa, eu estava lá tentando esquentar tudo, daí a pouco eu esfriei tudo de novo, da ectoplasmia. Isso tudo aconteceu. Agora, isso é comum comigo. Agora, essa noite aconteceu. Agora, você vai me perguntar, de onde vieram esses? Esses dessa noite eu não sei. Você lembra daquela pergunta, Roberto, que eu fiz para você, quantas pessoas tinham? Foi visando isso para ver se tinha alguma relação. Mas eu já vi que não tem, não. É outra coisa. Estão trabalhando em alguma coisa aí que eu não sei. Agora, esses que vieram bem atrapalhados. O que mexeu comigo, tinham 2 mulheres antes, depois teve um homem, mas tiveram outros junto. Mas esse, o último que trouxeram, era o mais perturbado de todos eles. Bem alterado. Agora, eu estou falando que está tudo em segurança atualmente, não tem problema. Já está tudo, como diz a polícia do Rio de Janeiro, o Exército. Não, já estão todos seguros na nossa mão. É assim que eles falam. E aí você só para quando acaba aquilo, quando limpa, quando encaminha? Não, eles mesmos já tomam a questão. Aqueles são parentes do meu trabalho. Alguns minutos. Não ofende nada. Não tem nada. Não cria problema nenhum. Você volta a escrever, isso não é empecilho de nada. Tá, mas eu quero saber assim, na hora que você volta a escrever, quando você sente que... Não, eu estou lá, às vezes, no mesmo lugar. Meu corpo está no mesmo lugar. Agora, às vezes, quando eu tenho tempo, eu dou um save no negócio e tal, por via das dúvidas. Agora, esse é um dos motivos que eu tenho 3 no break, né? Já pensou que eu estou numa dessa, entra ali, não salvei o negócio, como é que fica? Não tem no break. Vem esse negócio, porque à noite, às vezes, a corrente aqui cai, que é aquela... Às vezes, em seguida, assim, a meia hora. Toda hora está fazendo barulho. Então, eu preciso de ter os no break para segurar a barra. Ajuda. Você entendeu isso, né? O senhor falou da perturbação da cabeça. Como é que é essa perturbação? Aí eu tenho um monte. Isso é a sinalética, né? A sinalética mais séria que eu tenho é como se entrasse um negócio na minha cabeça e começasse a fazer barulho. Quase sempre eu sinto do lado esquerdo. Entende? É como se fosse uma matraca, alguma coisa. É diferente de tímidos. É diferente de zumbido. Tudo isso. É uma máquina que está mexendo. Você vê direitinho a coisa, é material dentro de mim. Agora eu noto direitinho. Agora, num caso desse lá, eu estou trabalhando, eu estou bem equilibrado, não tem nada. Daí a pouco começa a bater pino de alguma coisa, que negócio é esse? Você está entendendo? Você vê direitinho. Agora veja, essa minha sinalética, eu tenho isso há décadas, né? Eu sei tudo. Tocou, eu já sei, o jeito que é. Agora, por exemplo, eu não preciso de ver a Consciex para saber o nível de perturbação dela. Pelo nível de perturbação que ela provoca em mim, eu sei o nível dela. Por isso que eu falei, esse último, por exemplo, é o pior deles. Agora, eu não cheguei a ver o homem. Eu só encapsulei. Mas eu não cheguei a ver o paravisual dele, nada disso. Não deu para ver. E eles não quiseram me mostrar nada, não, foi só aquilo. Então a gente deu energia, tudo. Eu comecei a pensar no negócio, vi tudo. Agora, ele foi um intelectual. Isso tudo eu vi por causa da cabeça, porque você sintoniza. Foi um intelectual. Agora, tudo indica que é francês, que ele estava pensando em francês. Entende? O pensamento, toda a pensionização toda era francesa. Então eu vi direitinho que tinha alguma relação ali com as coisas. Agora, trouxeram, eu não sei de onde, nem a situação como é que é. Agora, eu tenho uma leve impressão que foi muito longe, não foi da França, não.
Foi de algum lugar aí de língua francesa que eles trouxeram. Eu pensei, por exemplo, o Haiti parece que tem umas pessoas que falam também ainda, né? Tinha uns caras lá que falavam francês, não tinha? Eu tenho uma leve impressão que esse povo é do Haiti. Mas é. Valdo, aqui. O senhor falou que numa vida passada, muitos de nós podem ter se dado bem no primeiro estágio da tarefa. O senhor poderia fazer essa conexão? Que tipos de tarefas poderiam ser essa primeira fase? Uma pessoa, por exemplo, dentro do problema político, que a pessoa está fazendo uma assistência. Às vezes ele fez. Dentro de uma província, na Europa, há muito tempo, aquele negócio todo. Vai chegar aqui, ele vai trabalhar justamente, ele vai ver, com o tempo, que às vezes tem 3 ou 4 daquele mesmo povo que está aí. Entendi. Então essa foi a primeira fase. Então, agora é muito diferente, porque a coisa é mais séria. Nesse ambiente aqui não tem nada disso. Ele vai fazer uma coisa totalmente nova. Enfim, vai abrir uma picada. Então, mas o início pode ter sido lá, é isso? O início pode ser aquilo, porque já trabalhou alguma coisa parecida com aquilo. Entendi. Senão ele não estaria aí, ele não teria gabarito. A maioria é assim. Ninguém está fazendo isso a primeira vez, ninguém está conhecendo a pessoa a primeira vez. Esse negócio de primeira vez é muito difícil. Eu queria entender que tipos de tarefas seriam essas do primeiro estágio, né? Pois mas dentro do trabalho dele, né? Alguma coisa. Por exemplo, matéria de assistência, o tipo que é. Por exemplo, se é na área da saúde, o que é que foi, como é que era. Há muito tempo ele usava fitoterapia, ele agora vai ter que usar outras coisas. Fazer cirurgia por causa disso. Como é que fica? Entende? Uma nova cirurgia que tem que ser feita, criar alguma coisa nesse sentido. Entende? Professor Valdo, quem é primo ponente nesse planeta foi em outros ou como é que é? Não. Primo ponente aqui, a maioria é por aqui mesmo, porque a gente ainda está num nível que nós não somos muito interplanetários, ainda não. Tem gente que está querendo ser, né? Mas ainda é difícil. Tem que ir devagar. Mas, por exemplo, Serenão já veio do outro planeta, não é? Sim, mas isso eu não sei, né? Eu estou falando, somos nós aqui, eu estou falando dentro de casa. Lá fora eu não sei. Mesmo certos evoluciólogos, ele não sabe, né, o que já aconteceu. Professor, nesse caso você estava falando da Consex francesa. O senhor comentou antes que, dependendo do que o senhor está escrevendo, o tema, a questão da energia e dos erros do passado, o senhor tem uma ideia do que é às vezes, a parapatologia que o senhor está estudando? Agora, esse de hoje não tinha relação direta, não. Mas tinha relação com algumas coisas assim, do ponto de vista da ideia. Mas não diretamente sobre o processo histórico, não. Eu tirei conclusão de ser Haiti, porque tem muito brasileiro lá, eu já recebi uma opção de gente de lá, essa temporada, desde que os brasileiros foram para lá. De vez em quando aparece gente para me oferecer. Então eu falei assim, pode ser que seja dessa turma. O que acontece então é que nem sempre precisa saber tudo para fazer assistência. Não. O ideal é que às vezes eu nem fico sabendo mesmo, para não interferir no que eu estou fazendo. Entende? Senão embola o meio de campo, né? Eu já tenho que estar pensando em tanta coisa para estar escrevendo. Na emergência, geralmente acontece isso mesmo. Você salvar uma... Lá no hospital é a mesma coisa. Você não precisa saber muitos detalhes. Serviço de pronto-socorro. Emergência, trabalho de emergência. Isso é um fato. O primo ponente numa... Quantos por cento, mais ou menos, você acha que fica sabendo ou não dos atendimentos que faz? Não, quando eu quero eu fico sabendo. Quando eu quero. É que eu evito. Eu evito, porque se eles não fizeram força para eu saber, porque aquilo é secundário. Eu não quero perder tempo, nem energia, nem oportunidade com coisa secundária. Eu quero ficar no primordial, o essencial, né? Mas se eu quero fazer, quase sempre eu entro. Se eu entrar, parar com tudo e começar a observar, fazer uma pesquisa, eu acabo chegando lá. A maioria. Se eu não chego, eles me ajudam a chegar. Eles vão falar qualquer coisa, isso aqui é isso, tal. Explica. Tem isso tudo. Mas normalmente eu tiro o corpo fora, só para você ter uma ideia. Eu deixo para lá. O primo ponente numa área do conhecimento, ele já foi primo ponente em várias outras áreas de conhecimento, dentro daquilo que você falou. Não, às vezes, mas agora, coisa pequena.
Para nós aqui, ó, é isso que eu estou falando, dedicado a vocês, vocês vão fazer coisa totalmente nova. Já é uma ponta diferente, entendeu? É uma coisa que é de renovação. Mas, por exemplo, esses gênios da humanidade, né, que tem até os bustos, tudo mais. Certo. Quando eles vão caminhando e é provável que eles voltem a ser também primoponentes numa área... Naquela que eles trabalharam. Mas já não vai ser a mesma coisa, né? Vai ser na frente. Mas aí eles não podem mudar de área e ser primoponente? Pode. Sempre muda de uma área a fim. Pessoa era enfermeira, vem ser médica. Tá vendo? Tem isso tudo. Não, nada, a pessoa não pode mudar muito de muita coisa, porque pelo seguinte, o know-how dela não facilita. O know-how tem que facilitar. A competência. No caso da UFIEX, o senhor é um primoponente na prática da UFIEX. O senhor já conheceu alguma outra coisa parecida ou não? Mais ou menos. Já. Isso aí eu já vi. Eu não sou tão assim, não. Não tenho essa bola toda. Menos. Mas não há dúvida que é. Mas é coisa já repetida. Entendeu? Tem umas coisas, por exemplo, aqui, ó. Nas minhas vidas todas, eu nunca falei tanta coisa nova igual essa. Não falei porque não me deixaram. Tinha até umas que daria. O nível era menor. Mas daria proporcionalmente para falar, mas eles acabaram comigo. Eles vocês. Meus amigos. Tudo é um processo de desentendimento entre amigos. Processo de desentendimento, conflito entre amigos. Tudo em casa. Enfim, nós estamos nesses séculos todos lavando roupa suja em casa. Tá certo? Então, lavando roupa suja em casa. Agora, hoje, a gente já usa máquina de lavar, que é outra situação, é muito diferente. Já tem uma tecnologia. Traz tempo. Pensem bem nisso. E outra coisa, não pode estar fazendo muito barulho, não, senão assusta as gatinhas. Tem que ter silêncio e tal. Tá certo? Agora, você observa que nós estamos, de qualquer maneira, fazendo o requinte da evolução, né? De cada um, né? Hoje vocês estão muito requintados em matéria de evolução. Tá vendo? Você não vê a panca da Ieda quando ela chega, sério. Isso é o requinte dentro do processo, do trabalho. Você não vê, às vezes, a pose também, na hora que vai dar uma sentença do IBGE feita pelo Antônio? Não. É o Lord Anthony que eles estão chamando, diretamente from London. Agora, precisa saber qual é a época. Que época que você acha? Hein? Boa pergunta essa. Qual a época? Precisa saber a época, né? Século 17, 18. Mas tem aquela metapsíquica. Vamos ver, né, como é que é. Nessa ocasião já existia a Royal Society, né? Royal Society. Ele já andou estudando isso tudo, o circo de Berlim, o circo de Viena, não é isso? Frankfurt. Tá quente. Vamos chegando lá. Chicotinho queimado. Chicotinho queimado. Eu queria entender esse requinte. O que seria esse requinte que o senhor fala que estão fazendo com requinte? Não, entendi sobre o que eu estou falando é o seguinte. O requinte da evolução. Que hoje nós temos tanta coisa em mãos, como nós nunca fomos tão ricos. Pela facilidade que a gente tem tudo na mão, papel, eletrônica. Tivemos tanto patrimônio como atualmente. Nós estamos requintados. Entendi. É o que eu falei, por exemplo. Eu não lembro de vida nenhuma que eu tenha falado, porque eu consegui falar. Entendi. Tanta coisa diferente e nova como agora. Nessa nós já estamos extrapolando.
E os recursos também que a gente tem nessa vida agora, né? Porque antes era tudo, mas é coisa mais acanhada, menor, um círculo menor, uma condição menor. Não deixar que não tinha interesse. Hoje é diferente, porque você está devassando a coisa. Eu já estou podendo falar em nível planetário. Isso é coisa de serenão. Agora na internet já fala. Você torce serenão. Você está entendendo como é que é? A hora que você começa, a opção desses dados, se vocês pegarem aí, um dia desse eu estive olhando, os verbetes, tem alguns que a expansão já é praticamente planetária, o negócio é grande. Pega uma opção de coisa. E eu não estou falando aqui da transmigraciologia nem nada não, é outras coisas mesmo aqui dentro. Se você for olhar, o nível é muito maior. Agora, antes era tudo muito mais acanhado. Entende? Devido o problema mesmo do universo pequenininho. Nós hoje somos uma micro-minoria, mas uma micro-minoria vivória. Isso é muito diferente. Micro-minoria, mas que conhece o jogo dos bastidores da vida. Isso mudou tudo. O que adiantava você tinha aí uma população grande, um monte de gente? Como é que é lá? O Antônio que sabe dessas coisas aí, vocês, a Laura, né, como eu falo, né? Nesses meus domínios, nunca o sol se põe. O sol se põe. Então, veja, era muita coisa em matéria de geopolítica, com pouco. Agora, hoje, nós somos menores, mas a qualidade é outra. É preferir você ser qualitativo nas coisas, esquecer a quantidade. 10 cientistas de segunda ordem não substitui um de primeira. Qualidade, qualificação. Então, isso é que interessa, né? A performance, a competência, o desempenho. Tem lógica, não tem? Sim, sim. Professor, aqui é Adélio. Adélio. O senhor comentou, quando eu falei lá do curso intermissivo, que muitas vezes existem aqueles medos de puxar o tapete. Seria o medo no curso intermissivo disso? Como é que seria esse processo? O que o senhor quis dizer sobre o primo-ponente, né, de ser ou não primo-ponente a partir do curso intermissivo? De todos não serem primo-ponentes? Não, o problema todo é que a pessoa, às vezes, ela ainda não sabe. Ela está ainda, vamos dizer, atônita, com um monte de coisa nova que recebeu. Às vezes há uma sobrecarga de informação, aquilo tem que assentar. Então, uns demoram mais do que outros, até aquilo. O que adianta a pessoa vir aqui e ficar super excitada? Não resolve nada. Ela tem que vir tranquila, sabendo o que é, usando aquele meu princípio que a gente usa desde a antiguidade. Na dúvida, se abstenha. Então, por exemplo, uma das orientações que eles dão para vocês, que foi por isso que muita gente às vezes demorou, seguinte, não vai renascer se você ainda está vacilante. Enquanto tiver hesitação, é melhor ficar por aqui. Agora, olha, tem umas coisas muito engraçadas de fora que vem confirmar todas essas coisas do curso intermissivo. Sabe o que é? A EQM. Na hora que aparece lá o anjo de luz, a pessoa vai assim, ó, como é que é? Você quer ficar aqui já ou vai voltar para acabar a sua vida lá, suas coisas? Eles não interferem. É justamente o curso intermissivo, é justamente o amparador. Agora, a maior prova é essa qualidade, o pronunciamento dessa consciência, na hora que ela fala isso. Sempre examinei isso, aí o máximo. Para mim, um dos pontos altos da EQM é justamente isso. Como é que é? Você quer ficar? Fica ou vai? Eles não interferem no destino da pessoa. Então, no curso intermissivo, há uma preparação para que ela venha com o máximo de firmeza possível no seu taco. E na EQM, eles colocam isso como um limite, um rio, uma fronteira, uma cerca, um muro, uma muralha. É muito engraçado isso. Isso é a simbologia. Eles arranjam a simbologia porque é o jeito da pessoa guardar por causa dos arquétipos que ela tem na cabeça. Às vezes, mas eles insinuam. Mas é a pessoa, lá dentro dela, ela só tem aquilo. Não tem outro idioma para falar, outra linguagem para falar para ela. Entendeu? Agora veja,
Aí, se o cara é da Igreja Católica, então ele vê o Jesus Cristo, etc. O outro vê não sei o quê. Depende do arquétipo. O que está a mentalidade na cabeça dele lá? O simbolismo. Entende? Isso é uma perfeição. Se você for pensar em EQM, só isso já mostra os processos. Todos nós falamos aqui de curso intermissivo. Então, no caso, você percebe que existem líderes também na própria Socin aí. O quê? Líderes, né? Pessoas que têm a capacidade de liderança muito enfatizada, mas que não conseguem perceber muito bem esse lado mais assistencial. Eles eram líderes antes, vamos dizer, da baratosfera, ou se era na Terra, era assim, tudo na base da subhumana, você está entendendo? Muito baixo. Então, são líderes, eles sabem o jeito de dirigir, pelo menos é o modo deles, mas é um jeito grosso ainda precisa de refinamento. A gente nota isso aqui dentro das nossas coisas ainda, tem muita gente assim mesmo. Precisa então de burilar, melhorar isso aí. Que hoje os tempos são outros, né? O zeitgeist hoje não é o mesmo do passado. Coisa diferente. Certo? Mas então, o que é que ainda sobrou mais dessa história? Pode falar. Sobre outro assunto. Sobre a questão de retratação. Vamos supor que a gente tenha prejudicado alguém, mas não tem mais o contato com a pessoa, não tem nem como... Então, o que é a melhor maneira? É pensionizar favorável e esperar uma próxima vida... Se não tem chance, pensioniza positivo. E acabou, não tem mais nem que pensar no assunto. Né? Faça um trabalho que possa equilibrar aquilo que faltou. O que é que você estava devendo, que a pessoa reclamou? Faz uma coisa para vários outros, 10 vezes aquilo. Ah, entendi. Você compensa tudo. É isso que a maioria faz. Agora, procura fazer assistência. Toda vez que você faz assistência, é tudo a seu favor, você não vai se arrepender. Agora, não pode manipular através da assistência. Nada de estabelecer manipulação de consciência. Por isso que tem que ser princípio da descrença, informar e não fazer a cabeça. Então a assistência ela tem que ser autêntica, positiva. Ninguém vai se arrepender se fizer isso. Só ganha. Não tem lógica? E o ideal é que seja anônima também, né? Não, é o ideal, mas agora, isso aí, anônima, quando já acontece, a pessoa já não vai fazer muito esforço. Ela já domina todo o universo do processo. Agora, forçar a barra para ser anônima em certas coisas, não vai conseguir. Nem nisso. As coisas são muito óbvias, ainda mais agora, porque a situação está precária. É aquilo que eu falei. Os serenões cedo ou tarde mesmo vão ter que aparecer, porque do jeito que está a comunicação, vai ser muito difícil esconder. Você veja aí, olha esse caso da técnica aí do cara atacar os carros aí, roubar o carro através da... Você olha a minha casa com 13 filmadoras, como é que fica? Big Brother. Big Brother. Big Brother. Não, o ideal é que agora eu vou começar a estudar os insetos. Eu quero ver quais são os passarinhos que apareceram, o inseto que apareceu, as frutas que tiver lá perto, que lá vai dar para ver tudo. Eu estou começando a estudar, eu vou fazer agora, eu sou rival do Roberto Leiber. Estou estudando à distância, botânica, zoologia, o ecossistema todo. Agora eu vou ver vocês também. Que eu vou anotar aqui os negócios das entradas todas, eu vou ver. Então, de vez em quando a gente vai ver o que acontece. Aquele processo furtivo e sorrateiro. E eu estou pegando. Agora, eu vou pegar aquilo e guardar, registro, faço uma foto lá, aí dou para o Moacir a foto desse tamanho, a pessoa, às 3 horas da manhã e tal. Entrou furtiva, levantando o pé, aquele negócio. Entende? Pé antepé. Pé antepé. Professor, o senhor comentou antes da questão do curso intermissivo, que eles falam, né? Se está vacilando, então fica aqui e não ressoma.
Não existe casos que a pessoa precisa vir, está tudo certo já, é o momento, ela vem mesmo se não está segura se deve vir ainda? Pois é, mas isso depende dela, né? Eles não forçam a barra. É igualzinho lá o mensageiro. Como é que é? Você quer, se atravessar esse rio, você fica. Se você não atravessar, você volta. O que você quer? Então sempre é a escolha da pessoa mesmo. Sempre. Da consciência. Ninguém faz a cabeça. Não há dogma. Não há o magister dicti. Ele não gosta de falar magister dicti. Ele gosta de falar como é que é? Argumento de autoridade. Essa é a expressão dele. Mas existem outras. Agora, o processo é o magister dicti. O professor falou. O catedrático falou. O PH Deus falou, a água parou. Não, a chuva para, o sol para no espaço. Sabe como é que é? Tudo para. Ele falou. Assim falava Zaratustra. Não é isso? Eu tenho uma dúvida lá de trás. Sim. Naquele momento você fala que antes de fazer o verbete, é trazida aquelas consciências para ser assistidas referentes ao tema do verbete. A minha dúvida é se também tem além da assistência, teria uma função também de casuística, de fornecer informações para o verbete. A partir da experiência daquela assistência ou daquele acoplamento, mas é mínimo. Isso eu queria entender. Raramente acontece, porque às vezes a minha vocação é superior àquilo que eles podem dar. Não, isso eu queria entender. Ah, tá. Entendi. Está muito além. A né? minha vocação é maior. Fechou. Entendi. A coisa eu estou lá na ponta. Entendi. Outra coisa, eu não posso esperar que eles venham me ajudar. Eles estão precisando, são carentes, precisam de ajuda. Eu estou falando o seguinte. Agora, o amparador que veio, sim. Ó, isso aí é um trio, tá certo? O número 1 é o amparador. O número 2 sou eu. O número 3 é o assistido. Sim. Sempre é assim. É que eu pensei assim, contato com a patologia, ia dar insights até de como... Agora, quem está no pódio é sempre o amparador. Entendi. Eu estou no melhor dos meus mundos no segundo degrau. Entendi. Agora, o topo. Agora, você veja, então, a gente é sempre o intermediário, né? O médium, né? Sempre a interface. Sempre a interação. Você está juntando os mundos das dimensões e juntando os mundos das consciências. Entende? Os micros do universo. Você junta então a dimensão que é do macro-universo, uma com a outra. E outras, né? E a mesma coisa, um amparador com os assistidos. Você está no meio. Agora então você veja, estuda por causa dessa dimensão e a questão humana, física. No caso, biológica, né? Isso aqui é a coisa séria. Muito sério. Ontem o senhor abordou a questão do assédio moral que Einstein exercia sobre a própria mulher, mãe e seus filhos. Sempre que possível, o senhor faz fatos mostrando facetas da realidade consciencial de personalidade considerada gênios, santos e sérios. Tais fatos ajudam na argumentação sobre a hipótese da existência de serenões? Sem dúvida, né? Eu acho que não precisa nem de falar. É óbvio. Se você mostra isso, como é difícil ser serenão. A primeira conclusão é essa. Não adianta ter celebridade, não adianta ter fama, não adianta estar nas enciclopédias, isso a gente viu falando. Serenão não está nessa. Está noutra. Então, ó, enquanto aqui tiver gente que ainda está ávido pela fama, ainda não saiu do curso intermissivo na hora que ele chegou. Ele ainda está na entrada. É bom entrar. Então, venha para o curso você também. Você está entendendo? Precisa de chamar esse povo, porque esses ainda não estão, não. Não dá. Agora, isso aí, então, que é? Agora, veja. Eu não mostro aqui só considerados gênios, santos e cérebros, não. Não vamos pensar que é só assim, não. Eu, de vez em quando, trago, sim. Mas eu trago de outros, inclusive comigo, com outras pessoas. Hoje mesmo eu estou falando aí de gente. Falei de vários aqui que, às vezes, nem fala nome, nem tem nome. Agora, na história,
A maioria que você vai tocar na história, ou você fala dos grandes satanases das baratrosferas, ou vai falar dos grandes gênios que são os gigantes da história humana. Não tem jeito, né? Agora, por exemplo, você quer coisa melhor do que falar isso? Como é que uma pessoa que é considerada o maior, um dos maiores do século XX, e dentro de casa ele era um tirano doméstico, quer dizer, um Cérbero. Veja como é que ele não tinha ideia nenhuma de processo de energia, a emoção dele era primária, de bicho. Ele usava toda a inteligência dele para usar a prepotência doméstica. Agora, ó, tinha razão de ele ter escrito a tal carta para fazer o projeto Manhattan para matar tanta gente. Que ele se arrependeu depois. Que falou, se eu soubesse, que eu nunca teria escrito aquela carta. A hora que matou aquele monte de gente, em agosto de 45. Essa condição que o senhor contou aí da assistência aos conscientes me fez lembrar aquele caso lá que o senhor uma vez viu o Anaximandro, né, como consim trabalhando com um livro. O senhor chegou a perceber se ele já fazia algum tipo de trabalho nesse sentido ou não foi possível? Tudo? Nesse sentido de assistência... Não, ele tem uma assistência muito grande, senão nós não teríamos aparecido lá. Eu não estou dizendo eu, mas os amparadores que estavam comigo. Se nós fomos lá, é que o cara tem assistência. Você está entendendo? E outra coisa, o ambiente dele não era ruim, não. Agora, eu fui lá para tratar dos negócios junto, eles queriam energia, para alguém da família que estava lá com ele. Agora, eu lembro direitinho que o lugar é alto, tinha um morro perto, muita árvore, muito fechado. E eu não sei exatamente onde é, não. Eu não fiquei sabendo. Esse aí não deu para localizar, porque eu estava na fase mesmo de assistência, você está entendendo? Eu só sei que eu não pude esquecer. E eu vi que era por causa das coisas minhas do passado. Aquilo, na hora que você vai... Aqui, não é isso. Na hora que você vai fazer rapport, você acaba localizando quem é, não acaba? Você vai saber, mas quem é que eu tenho que ver com isso? Se você sabe alguma coisa a seu respeito, através de você fica sabendo quem é a pessoa. Você entendeu isso ou não? Então, é um processo de tabela, é o ricochete. Eu acho que ele tinha noção, não sei se deu para perceber isso, mas se ele tinha noção dessa condição das energias, desse tipo de assistência que faz a partir... O nível que ele está estudando é um processo de consciência que, dentro de um ponto de vista, por exemplo, político, do paradireito, da paradiplomacia, e principalmente do ponto de vista, assim, das próprias... A legislação é coisa avançadinha. Matéria de consciência. Entendeu? Então é um negócio para se pensar. Por exemplo, é um nível da bioética para cima. Você entendeu? Por isso que eu queria ver o que é que vai sair lá para aqueles lados da Escandinávia. O que é que vai ter de livro sobre isso? Que toque em consciência. Eu não sei também quais as expressões que ele vai usar para isso, né? Se de ver. Agora, que o trabalho dele era esse, era. Que na hora que eu comecei a entrar, eles não puderam esconder de mim a condição para eu poder fazer o rapport. Você entendeu? Eu às vezes fico sabendo de muita coisa por tabela por causa disso, é indireto. Eu não merecia saber aquilo, mas tive que saber em função do trabalho que a gente estava exercendo. Não era essencial. Agora o problema todo é que lá no caso a gente podia ajudar, aquilo ia ajudá-lo a trabalhar. Que ele estava num impasse. Esse negócio de impasse é uma das coisas que mais acontece comigo em matéria de assistência. Para os outros. Eu estou sempre mexendo nos impassistas. Não é impassíveis, não. É aqueles caras que estão no impasse. Estou sempre mexendo. Que é a hora que o negócio engrena, que a coisa fica mais brava, esses amparadores então pegam. Como eles já sabem o nível que eu posso dar, o meu percentual, daquele negócio do processo de energia, eu falo, não, esse aí dá. Ele tem fôlego para isso, então eu vou lá. Entende? Agora, hoje, eles estão evitando isso. Por isso que eu não preciso sair nem nada. As coisas ficam só aí.
Mas às vezes eu saio até de dia. Como aconteceu um dia desse com o negócio da Andréia. Aí a minha filha postiça aí. O negócio foi em cima do lance. Eu cheguei, mas foi que a evidência viajou. Ele foi assim, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, foi depois da tertura. Eu saí, cheguei lá e vi o cara, tirei. Aí cheguei aqui, falei com a Gisele. Telefona para a Andréia, pergunta se está tudo bem com ela. Eu falei assim, não, está tudo bem, é que eu estou muito irritada. Agora depois, passa um pouco, meu filho já me conhece, sabe de milhares de fatos, tudo que já aconteceu. Assim, como é que é, meu pai? O que é isso? O que é que houve? Abre o jogo. Eu assim, não, eu quero saber o seguinte, o que houve? A senhora, ela estava irritadíssima desde as 9 horas da manhã. Só melhorou agora à tarde. Foi a hora que a gente tirou o cara. Agora, eles queriam ajudar de algum modo. Eu não sei porque eu nem estou pensando nela, já fazia vários dias que a gente não está sabendo, não sei de nada. Agora, eu deito lá, quando eu vejo, eu estou fora do corpo, quando eu vejo é ela. Com a cara toda fechada, porque extrafisicamente eu começo a ver, eu vejo a psicosfera da pessoa. Então você vê se está down, como é que está, o breakdown, entende? A situação toda, você vê tudo. Assiste. Aí eu sintonizei, joguei energia. Na mesma hora apareceu um cara. Opa, o que está mexendo com a minha presa? Aí nós pegamos o cara e levamos. Agora, o processo de trabalho dela, já está mexendo com um monte de coisa lá. Deu na hora. Agora, ela reconheceu depois, viu tudo, como é que é. Ela é sensível, ela sabe uma opção de coisa, mas ela tem o workaholism, você está entendendo? E ela se deixa envolver, a coisa vai. Ela é uma locomotiva. Agora, sempre foi assim, desde pequeno. Agora, o que é que se passa? Precisa de segurar. Ela já tem um acidente aí que ela escapou, que eu já tinha falado para ela, isso foi um aviso para você. Você sabe, lembra do negócio do acidente dela? Ela sabe disso. Então, isso aí, por exemplo, é um extra. Isso é raro, eles não fazem isso. Agora, fizeram uma hora que vira alguma coisa. Que às vezes, não preciso fazer isso. Eu me dá aquela ideia, falo, não, eu vou ver fulano. E sai de uma hora para outra aí. Você está entendendo? Fisicamente, que eu estou falando, pega carro, pega alguém para me levar lá. Ninguém sabe por quê. E eu também não falei nada com ninguém. Você vai lá, faz as coisas todas, arruma tudo, fica por isso. É o caso da Opala. Está entendendo? Hoje a gente faz isso calado, sem nada. Agora, tem gente que é desconfiada, né? A hora que viu que eu cheguei, por que você está fazendo aqui? Que negócio é esse? O que é isso? Por quê? Por quê? Agora, por exemplo, sempre que eu vou ao shopping, eu vou lá na exposição, né? A Expo Consciência, né? Mas lá eu sempre vou. Então eu já criei o hábito, ninguém... Se queria falar alguma coisa, vamos aproveitar. Sim. Que está no fim. Professor Valdo, aqui na página 15 temos cá em baixo a politicologia. O líder político, quanto autolúcido, reconhece e busca ser o primeiro cidadão a cumprir honesto e exemplarmente o dispositivo legal apresentado por si à nação. Eu sempre tive esta ideia que a política deveria ser uma excelente oportunidade para mudar o planeta e um país e uma localidade. Mas a gente sabe que muitas vezes um político que vai com esta boa intenção, ele só ao entrar ou se deixa autocorromper, ou mesmo que não se queira deixar autocorromper, acaba por ter imensas dificuldades. Como é que fica então um político conseguir, mesmo que ele se queira manter não corrupto, se manter, não se deixar ser morto ou não se deixar se tirarem-no do caminho? Ele tem que fazer concessões até o ponto que não se acumplicie com a coisa errada. E preparar, porque ele vai ter combate tudo quanto é jeito, mais do que a média. Você sabe que dentro, eles estão tentando aí fazer a cassação do nosso amigo prefeito. Isso aí possivelmente não vai dar em nada, não. Mas é um monte, os vereadores todos estão lá. Vamos ver o que dá. Né? E, por exemplo... Agora, tudo é época de eleição. Aí tem o prefeito e tem o vereador, que eles querem também. De não ser reeleito. Eles estão com medo de ser reeleito. Muita gente está com medo de ser reeleito. Mostra que ele tem valor, ele tem chance. Agora, eu acho que não vai acontecer nada, não.
Pelo menos até o momento eu não vejo assim nada à vista. Mas e daí? Eu não sei bem a história do prefeito aqui, mas, por exemplo, o caso de outros políticos, eu posso estar Agora, lá... a politicologia. O líder político, quando autolustro, reconhece e busca ser o primeiro cidadão a cumprir honesta e exemplarmente o dispositivo legal apresentado por si à nação. Esse é o bom político. Entende? Por exemplo, o caso daqueles políticos que deram exemplo lá de Portugal, que todo o país sabe, que é, por exemplo, onde eu vou viver agora, que é a Câmara Municipal de Oeiras, que ele faz muito pelo povo, ou seja, ele trabalhou muito a parte da educação, a parte do ambiente, a parte da reciclagem. É o único município no país onde não há barracas, que vocês chamam aqui de favela, nós chamamos de bairros de barraca. A gente vai à Câmara e as coisas funcionam, não há filas, não há tanta burocracia. Então as coisas funcionam mesmo, mas ele rouba imenso. Ou seja, ele tem processos que, em cima em que ele rouba bastante dinheiro ao município, que nós não nos apercebemos porque as coisas não funcionam lá. Quer dizer que ele é daquele que no Brasil já rouba, mais faz. Exatamente. Então como é que fica isso? Isso é Paulo Maluf. Até Paulo Maluf agora falou que vai fechar os rios lá de São Paulo, vai cobertar tudo. Exato. Como é que ele fica? já é candidato. Agora, a vergonha toda é como é que esses caras ainda são candidatos, ainda tem ambiente. Como é que a jurisprudência permite uma coisa dessa? Não, mas como é assim... Tem que renovar isso tudo no Brasil. Percivaldo, mas há muito... Paulo Maluf é o maior exemplo, sabe, mas há das mazelas do jeitinho brasileiro. Mas é assim, há muita... Por exemplo, a gente muda de lá no município ao lado, o município, por exemplo, Sintra, Você acha que vai ser eleito, é isso? O prefeito tem muitos prefeitáveis, né? Por exemplo, a gente vê nos municípios ao lado, a gente não vê as coisas a funcionarem tanto, a gente não sabe se eles roubam ou não. Não Agora, sabemos. O problema como é que fica isto? Então, penso o cara, por um caso, a favor desse povo. ele ajuda o povo todo, mas por outro lado rouba. Todos. Como é que isso é, a nível de Pois é, pensa assim, que aconteça o melhor para nós todos. Não tem outra saída. Agora, gente, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Hoje, vocês vão escolher, há muito tempo que vocês não fazem isso. É um para amanhã e o outro para depois. Você está entendendo? Então, vocês estão aí dentro de uma eleição terrível. É uma eleição com duplo. Tá certo? É localização e operação. Como foi dito, são dois, localização ou operação. Mas avisa onde é que vai ser feita a operação. Tá certo? Eu não tenho nada que ver com isso, porque quem deixou no fim foi vocês. Só tem que se localizar. Então, uma é para amanhã e a outra é para terça-feira. Sábado, para sábado. Uma é para amanhã e é sexta, e outra é para sábado. Agora, no domingo eu vou trazer bicho. Ganhou localização com 24 votos. Então fala, localização. Amanhã, sexta-feira, o verbete localização. E sábado, o verbete operação. Perfeito. Você pode ser candidato.